Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês um exemplo de um circuito sequencial, né, que ele vai calcular o iésimo termo da sequência de Fibonacci. Eu vou mostrar aqui para vocês o circuito que calcula o número de Fibonacci e depois vou mostrar para vocês alguns outros circuitos que nós vamos utilizar para poder mostrar esse número lá na placa do FPGA, no kit de avaliação FPGA que a gente tem no laboratório, e para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona. Então aqui eu tenho o arquivo que descreve o circuito de Fibonacci. Esse exemplo a gente tirou desse livro aqui, ó, VHDL by Example, do Shu. E aqui ele começa a declaração das bibliotecas. Aí um pequeno detalhe, essa biblioteca aqui é uma biblioteca específica que vai dar para a gente alguns tipos que a gente pode trabalhar com operações aritméticas, que é o tipo unsigned, que é um inteiro sem sinal, e o tipo signed. Existem outros tipos de dados que essa biblioteca define, mas a priori para a gente esses dois são os principais. A gente vai usar só o unsigned aqui nesse exemplo. Então a gente começa a declarar nossa entidade. Nossa entidade ela tem uma entrada de clock, uma entrada de reset, uma entrada de start, que é o pino que a gente vai utilizar para poder iniciar a operação do circuito, para ele começar a calcular o número de Fibonacci. A gente vai ter uma entrada aí de 5 bits, né, que é um vetor standard logic, que vai indicar qual é o número da sequência que a gente quer calcular. Vamos ter a saída ready, para indicar que o circuito está pronto, esperando, né, por comandos, e a saída done, para indicar que ele acabou de executar. E nós temos aqui a saída F, que é um é um vetor de bits de 13 bits, que ele vai indicar o valor do número na sequência de Fibonacci. Então aqui na arquitetura, né? A nossa arquitetura ela vai implementar uma máquina de estados. Então a gente viu que para implementar uma máquina de estados em VHDL, a gente vai normalmente utilizar dois processos. Um processo para implementar os registradores e um outro processo para implementar as transições da máquina de estado, né? O cálculo do próximo estado e o cálculo dos valores das saídas. Para a gente poder criar a máquina de estado, o primeiro passo aqui foi definir um tipo. Esse tipo é um tipo enumerado, que ele define 3 valores: um valor idle, um valor op e esse done state. Então a gente declarou esse tipo, state type, que é o tipo que nós vamos declarar os nossos sinais. E aqui está a declaração dos sinais que armazenam o nosso estado, que a gente vai utilizar para implementar o registrador que armazena o estado. Sempre que a gente for implementar um registrador, a gente vai precisar declarar 2 sinais. Um sinal para a entrada do registrador e um sinal que representa a saída dele. Então esse state reg é o valor que está armazenado no registrador e o state next é o próximo valor que será armazenado quando houver um evento de clock. Da mesma maneira, nós declaramos aqui 3 registradores, o T0, o T1 e o N. Seguindo a mesma lógica, eu tenho o T0 reg, que é o valor do registrador, e o T0 next, que é o próximo valor que ele vai armazenar. Mesma coisa para o T1 e mesma coisa para o N, né? No caso, eu não vou explicar o algoritmo de Fibonacci, que a gente já viu em sala de aula, mas o T0 e o T1, eles vão armazenar os 2 últimos valores da sequência, e o N, ele vai armazenar quantas iterações nós temos que realizar do algoritmo para chegar lá no número que nós queremos calcular. Então começa aqui o nosso processo que vai implementar os registradores de estados, né? Então está aqui ele, é um processo que ele depende, né, a sensibilidade dele do clock e do reset. A gente tem aqui a definição de um reset assíncrono, né, que não depende do clock. Então se o sinal de reset for 1, ele vai jogar o state reg para idle, e os outros registradores vão receber tudo 0. Se não, e houver um evento de clock, de borda de subida, que é essa linha aqui, que ele analisa isso, nós vamos jogar o valor da entrada do registrador na saída. Então, tudo que estava no next vai para o reg. State next vai para o state reg, T0 next para o T0 reg, T1 next para o T1 reg, N next para o N reg. E assim a gente faz a implementação do funcionamento de um registrador entrada paralela, saída paralela. Em seguida, a gente vai ter aqui o processo que realiza o cálculo do próximo estado
e também as saídas do nosso circuito. Então esse processo é um processo combinacional. Então eu tenho que listar aqui nas entradas dele todas as entradas que fazem parte desse processo. Então no caso, o registrador de estados, o valor do registrador N, o valor do T0 reg, o valor do T1 reg, a entrada start, o valor da entrada I e o valor do Nnext. Então vamos ver aqui como é que ele começa. Logo no início, ele vai atribuir as saídas e as entradas dos registradores valores padrões. Lembrando que dentro de um processo, o valor que vai ser atribuído a um sinal vai ser o último valor que você atribuiu a ele durante o processo, e esse valor só é atribuído ao final do processo. Então, se eu atribuir aqui ready igual a 0, o ready só vai receber 0 se ao chegar no final do processo a gente não tiver atribuído nenhum outro valor para ele. Tá ok? Mesma coisa para o done e para os registradores. Isso aqui é só para a gente garantir um valor padrão para eles. Se a gente não garante o valor padrão para eles, a ferramenta de síntese pode querer colocar algum elemento de memória que a gente não está esperando. Porque se você não atribui valor para essas saídas, é como se ela tivesse que manter o valor anterior. E a forma que se tem em circuito para manter o valor anterior é você ter uma memória. Então aqui para implementar a máquina de estados, a gente vai usar o case. Então essa primeira condição aqui é quando ele está no estado idle. O que é que ele faz? Ele joga a saída ready para 1 para indicar que ele está pronto para receber comandos. Em seguida ele verifica se recebeu algum comando na entrada start. Então se start for igual a 1, o que é que ele faz? Ele vai jogar 0 no T0 next. Lembrando que esse valor do T0 next só vai estar armazenado no registrador no próximo ciclo de clock, né? Porque o registrador tem esse comportamento. Em seguida aqui, essa linha, ela parece um pouco complicada, mas na verdade o que ele está fazendo? Ele atribui o valor 1 ao bit 0 de T1 next, e para os outros bits ele atribui o valor 0. Então basicamente o que ele está fazendo é atribuindo 1 para T1 next. Em seguida, ele vai ler a entrada I, que é o termo que eu quero calcular da sequência Fibonacci, e ele vai fazer uma conversão de tipos. Então, a entrada I ela é do tipo Standard Logic Vector. Só que o meu N é do tipo Unsigned, porque eu preciso fazer cálculos, né? Então, para converter do Standard Logic Vector para Unsigned, a gente vai usar essa funçãozinha aqui, Unsigned, e passando como parâmetro um sinal do tipo Standard Logic Vector. Em seguida, ele joga na variável de estado, né, o próximo estado, que é o estado op. Lá no estado op, o que é que ele faz? Ele vai verificar os valores de n. Então, se n for igual a 0, ele joga 0 no T1. Por quê? Porque se n for igual a 0, é porque ele quer calcular o termo 0 da sequência. E para a gente, o termo 0 da sequência Fibonacci é 0. Então, ele joga 0 no T1 e o state next é done state. Se não, se o n for igual a 1, ele simplesmente já pula para o estado final. Se não, ele vai calcular a sequência de Fibonacci. Então, lembrando a sequência de Fibonacci, o próximo termo ele vai ser o valor anterior mais o valor anterior ao anterior. Ou seja, a soma dos dois últimos termos. Que é exatamente isso que ele faz aqui. Então, T1 next, que é o próximo valor que será armazenado em T1, vai ser a soma do T1 reg, que é o valor atual, mais o T0 reg, que vai ser o valor anterior. Então, para garantir que no T0 eu vou ter o valor anterior, ele joga em T0 next, T1 reg. E, por fim, ele decrementa a variável n, né, o sinal n, que aí, no caso, ele atribui para n next, n reg menos 1. Por fim, o último estado, que é o estado done, ele vai jogar aqui 1 na saída done, isso é para indicar para quem solicitou o cálculo que ele finalizou, e depois ele joga idle no state next, de forma que ele vai voltar lá para o primeiro estado. Termina aqui o processo, e aqui no final ele vai atribuir a saída F, que é o valor que a gente calculou de Fibonacci, o valor de T1 reg. Como T1 reg é um tipo unsigned, a gente precisa convertê-lo para Standard Logic Vector. E a função que faz isso é essa aqui, std Logic Vector, pega o unsigned e converte para Standard Logic Vector. Beleza? Então isso aqui é o comportamento
a descrição, na verdade, do nosso circuito que calcula Fibonacci. Aí eu tenho aqui o teste bench dele, vou aumentar aqui a fonte, se eu conseguir, estou aumentando a fonte, para a gente poder ver. Então, o teste bench, mesma coisa, declaro a biblioteca, puxo aqui os pacotes Instant Logic 1164 e o Numeric, né, que é o que me dá acesso ao tipo Unsigned. Declaro uma entidade vazia, que é o padrão quando você faz um teste bench, e aí começa a arquitetura. Na arquitetura, a gente vai seguir aquela lógica que a gente vem seguindo sempre quando a gente faz um teste bench. A gente vai declarar o componente que está sendo testado. Essa declaração é basicamente igual à entidade do componente, só que onde tem entidade a gente coloca component, tal qual a gente vem fazendo sempre. Em seguida, a gente declara todos os sinais do componente, né, os sinais de entrada e saída, e a gente começa o nosso showzinho aqui, né, na arquitetura. A gente usa o port map para instanciar o componente que vai ser testado, né, que eu chamo aqui de DUT, que é o dispositivo em teste. Criamos um processo para gerar o clock e um outro processo que gera os estímulos para fazer o teste. Então, basicamente, eu jogo um valor na entrada I, que seria o iésimo valor que eu quero calcular da sequência de Fibonacci. No caso aqui seria o valor 5, né, em decimal. Em seguida, eu jogo o pino de reset para 1 e dou um tempo. Isso é para ele resetar o circuito. Jogo o reset de volta para 0 e aí eu dou o start, que é para começar o cálculo, e peço para ele esperar um tempinho. Depois eu jogo o start para 0 e o wait, né, ele fica lá paradão e termina o meu processo. Eu vou colocar para simular, né, esse teste bench para a gente poder ver os resultados. E vou deixar os outros, então no caso aqui é o Fib test bench, tem uma porrada de componente aqui declarado. Então Fib test bench, pá, ponho para simular. Esperar um pouquinho que ele está pensando. Então ele vai para o modo simulação, vai mudar aqui a carinha da interface do modo sim. Pronto. Foi? Tá indo. E aí eu posso adicionar aqui o DUT, que é o nosso componente em teste, na onda. Então adicionou, estou vendo aqui todos os sinais, né? Tomara que fique bem claro aí para vocês. Eu vou aumentar aqui o máximo que puder, que eu não posso tirar aqui ele da tela. E aí eu vou pedir para ele rodar a simulação. Vou digitar aqui o comando run. Vou rodar aqui 500 nanosegundos. Acho que é o suficiente. E ele rodou. Eu vou aqui melhorar o zoom para a gente conseguir visualizar melhor, né? E aqui então a gente tem aqui o início aqui da onda, ó. Ele deu o sinal de reset. Tá vermelhinho aqui o start, né? Porque eu não atribuí um valor a ele no início da simulação, então o simulador não sabe qual é, então deixa vermelho para me avisar que eu fiz besteira. E aí que ele dá o start, aí ele começa a execução. Então a gente vê aqui nesse ciclo de clock, ó, que a nossa máquina de estado estava no estado idle, e como eu tenho um sinal de start igual a 1, foi para o estado op. Aí ela começa a operar. Eu vou colocar aqui os valores dos registradores na base decimal para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? E a gente consegue ver os valores. Então, no caso, a gente pediu para calcular o valor do quinto, né? Do quinto valor da sequência, né? E da sequência seria 1, 1, 2, 3 e 5. Né? Seria o último valor da sequência de Fibonacci, né? Seria 1, 1, 2, 3, 5, que é o valor do quinto número da sequência, tá? E aqui é o valor que ele joga lá na saída F, que é o valor, né? Talvez não dê para ver direito para vocês no vídeo. A gente vê que em F que ele assumiu os valores 1, 1, em seguida 2, 3 e o valor 5, né? A gente consegue ver aí ele variando aí na sequência de Fibonacci. Então, basicamente o circuito seria isso. Os outros dois componentes para a gente colocar isso aqui na placa da FPGA, eu vou apresentar no outro vídeo para não ficar muito longo esse, tá? E aí vocês podem fazer a simulação no laboratório. Pois valeu, pessoal, abraço, até a próxima.